Shalom, amados! Seja bem-vindo ao canal Berahot, o canal de bênçãos para a sua vida. Estamos aqui para mais uma meditação na porção da semana. Essa semana nós estamos lendo a Parashá de Vayeshev. É isso mesmo, né? Vayeshev. Esse é o nome correto. Vayeshev, que significa e habitou. E ela vai tratar da história, né, da chegada de Jacó, à terra de Canaã, a terra da promessa. Antes de iniciarmos essa meditação, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o nosso canal a se desenvolver cada dia mais, comente os nossos vídeos, comente aí abaixo do vídeo, dê o seu like e indique o nosso canal para pessoas que você sabe que gostam de ter contato com a palavra de Deus. Nós procuramos fazer um trabalho onde nós possamos, pelo menos de uma forma organizada, estudar os 5 livros do Antigo Testamento em um ano. É para isso que tem as parashás, as parashiot, na verdade em hebraico vai ficar parashiot, a palavra no plural. Nós procuramos estudá-la para que nós venhamos ter um conhecimento dos 5 livros, dos 5 primeiros livros da Bíblia. E talvez você possa me perguntar assim, poxa Josué, mas não seria melhor nós estudarmos lá os evangelhos? Irmãos, se nós conseguirmos entender os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, nós vamos entender toda a Bíblia. Por quê? Porque o Novo Testamento, ele é basicamente um comentário do Antigo Testamento. Então, muitas pessoas elas se equivocam achando que Yeshua, né, Jesus, ele veio para mudar, para transformar, não é nada disso, irmãos. Ele veio trazer o eterno, principalmente para aqueles que não são judeus. O principal fator, o principal trabalho de Cristo na terra era o de mostrar o Deus de Israel para as nações. E quando nós vemos o que acontece na história do mundo, nós podemos dizer que ele foi ultra, super bem sucedido. Hoje, o Eterno, através de Jesus, ele é praticamente conhecido no mundo todo. Então, nós vamos estudando anualmente todas essas parashiot, para que nós venhamos ter um conhecimento mais apurado. É lógico que numa ministração de 30 minutos, 20 e poucos minutos aqui, não dá para a gente tirar todas as lições, todos os ensinamentos de cada porção. É por isso que em cada ano você vai trazendo uma configuração nova dessas parashiot. Então, nesse capítulo 37, diz assim, vou ler alguns versículos. Jacó estabeleceu-se na terra que seu pai habitara, na terra de Canaã. Estes são os descendentes de Jacó. Yosef tinha 17 anos de idade. Ele cuidava do rebanho com seus irmãos. O jovem estava com os filhos de Bilá, Zilpá, mulheres de seu pai. Yosef trazia... Yosef é José em hebraico, irmãos. Yosef trazia relatos negativos a seu pai. Israel amava Yosef mais do que qualquer um dos seus outros filhos, uma vez que ele era o filho nascido em sua velhice, e ele lhe fizera uma túnica de lã fina. Quando seus irmãos perceberam que o seu pai o amava mais que todo o resto, eles começaram a odiá-lo, e eles não falavam de forma serena com ele. Amados, alguns aspectos que nós devemos parar para meditar a respeito desse início dessa porção, que está relacionada a alguns pontos muito importantes da vida de Jacó. Primeiro que ele chegou em um ponto de conseguir encontrar descanso para a sua corrida vida, né? Se nós prestarmos atenção na jornada de Jacó até esse momento, Jacó viveu 20 anos com Labão, mais de 20 anos com Labão. Jacó teve que viver fugido. Jacó teve que reencontrar o seu irmão Esaú. Jacó teve que se reconciliar com o seu irmão Esaú. Jacó foi enganado pelo seu sogro. Jacó foi vítima de injustiças. E
em tudo isso ele tinha apenas um propósito: voltar para a terra de Canaã. E quando o Eterno fala para Jacó, para ele voltar para a terra de Canaã, ele prontamente atende ao que o Eterno está determinando para ele. Nós devemos sempre tomar muito cuidado, irmãos, primeiro pelo que dirige a nossa vida. O que dá direção à nossa vida? É uma coisa que nós temos que pensar sempre. O que dá direção à nossa vida? Existem pessoas que a direção na vida dela é dada pela faculdade que ela fez. E não estou dizendo que isso é ruim ou é bom. Não estou dizendo. Não estou colocando em juízo de valor. Mas ela direciona a vida dela apenas pela faculdade que ela fez. Ela direciona a vida dela pelo que os outros falam. Então ela está fazendo uma coisa, alguém fala algo que não é meritório em relação àquilo, ela para de fazer porque o outro achou que ela não tem que fazer. Outros não tem nem noção de por que, como e qual razão ele está fazendo as coisas na sua vida. Jacó não. Jacó está sendo direcionado. Veja que a primeira direção que ele recebe é a dos pais. Quando o pai dele e a mãe dele dizem: eu não quero que você case com as meninas daqui. Eu quero que você vá lá para a terra do tio Labão e case com uma das filhas dele lá. E ele prontamente atende essa direção do pai. Agora, depois de 20 anos, o Jacó recebe uma direção direto de Deus. Veja, ele suportou 20 anos. 20 anos, ele mesmo vai dizer na Bíblia, ele vai dizer: eu enfrentei a geada de noite e o sol escaldante de dia. Se alguma presa devorava um cordeiro seu, Labão, você me pedia de volta e eu dava. Então, agora, depois de 20 anos, ele recebe uma mensagem de Deus dizendo: volta para a terra de Canaã, para a terra do teu pai, da tua mãe, porque eu vou te abençoar lá. Eu prometi que eu ia te abençoar quando você veio, pode voltar, porque eu vou te abençoar. Então, o que dirige a nossa vida? Qual é o fator primordial que nós damos a direção da nossa vida? Muitas pessoas, elas são atropeladas porque não é o lado espiritual que direciona a vida dela. Não é o lado espiritual que direciona os passos que ele vai dar. Ele vai fazer um negócio, ele nem ora. Ele nem pergunta, ele nem busca saber de Deus se ele deve ou não fazer aquele negócio. Ele não tem um ritual, um manual de comunhão com Deus para que ele possa ter respostas no momento em que ele precisa de uma ajuda externa. Então, amados, quando nós colocamos, a Bíblia vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, isso vai ser primordial, porque as outras coisas é Deus quem se responsabiliza. Eu lembro muito bem quando Jesus está ensinando os seus discípulos e ele vai dizer para os seus discípulos o seguinte: olha, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Com o que vocês, a vez de comer, a vez de beber? Por quê? Vocês não veem as aves no céu? As aves no céu, elas não plantam, não colhem, não guardam em celeiros, mas não falta comida para elas. Veja os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um dele. Então, amados, o que nós temos que conseguir entender? Que se nós colocarmos o nosso lado espiritual para direcionar, e aí, amados, existe uma coisa que é uma frase que o próprio Deus fala para Abraão. Quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, ele diz assim para Abraão: porventura eu faria alguma coisa sem antes eu revelar o Abraão, visto que ele é um profeta? Olha, visto que ele vai ser um homem que nós vamos ter intimidade tremenda, eu vou fazer. Então, muitas vezes, irmãos, você está procurando algo e está procurando no lugar errado. Por quê? Porque o que você precisa fazer? Você precisa entender que o lado espiritual, se ele guiar a sua vida, às vezes a pessoa ela para de servir a Deus, porque o irmão lá não gosta de mim, porque a pessoa lá falou mal de mim, porque não... E daí?
E daí? Deus não está acima de todas as coisas na sua vida? Deus não está acima de todos os pontos da sua vida? E aí, se alguém for injusto com você? O Eterno permitiu. E quando o Eterno permite algo na nossa vida, não é que nós somos injustiçados, porque Deus não pratica injustiça. Deus não pratica maldade. Deus não pratica qualquer coisa que para você realmente seja injusto. Deus, ele age com justiça. Ele age com sabedoria. Ele age com conhecimento. E muitas vezes, quando nós temos algo para resolver e nós buscamos a Deus, sabe o que acontece? Ele responde a nós com toda a inteireza que nós precisarmos. Então, meus amados, Jacó, ele está agora se estabelecendo na terra de Canaã. Por que ele está se estabelecendo? Porque Deus falou para ele voltar para lá. Às vezes, 5 minutos de oração resolvem mais do que 2, 3, 4 dias batendo cabeça, batendo lata. Às vezes, 5 minutos de oração resolvem mais do que ficar xingando, brigando, esbravejando. Às vezes, 5 minutos de oração trazem mais consolo do que seja qual for a palavra que você receber. Então, eu preciso colocar a minha vida para ser direcionada pelo lado espiritual. E quando a minha vida é direcionada pelo lado espiritual, amados, sabe o que vai acontecer? Eu vou encontrar o caminho que Deus tem para a minha vida. Jacó está se estabelecendo. Aonde? Na terra das peregrinações de seus pais. E quando a gente olha e fala que Jacó se estabeleceu nas terras das peregrinações de seu pai, traz uma outra lição para nós. Qual é a outra lição? Que o meu pai, no caso aqui o pai de Jacó, Isaac, o pai de Isaac, Abraão, eles peregrinaram. Quando nós olhamos assim, peregrinaram, é um termo que o próprio Jacó vai usar para Labão. Ele vai dizer, eu fui peregrino na terra de Labão. Aqui está dizendo, Jacó está tomando posse da terra que os seus pais peregrinaram. O seu avô peregrinou. Então, o que significa isso para nós, irmãos? Que muitas vezes, se nós continuarmos nos passos dos nossos pais, a promessa que Deus fez para o nosso pai vai passar para nós. Vai passar para os nossos descendentes. Basta que nós continuemos no mesmo passo. Basta que nós continuemos na mesma pegada, na mesma condição, no mesmo contato. Então, eu preciso trazer para mim um conhecimento de que as coisas espirituais me direcionam para o lado certo. E que se eu continuar no que o meu pai me ensinou, e eu particularmente posso falar isso porque eu fui ensinado por um homem que, meu Deus do céu, me falta palavras para que eu pudesse adjetivar meu pai. Um homem que me ensinou a temer a Deus, tanto meu pai quanto a minha mãe, sabe? Eu sempre falo para as pessoas que quando eu tinha 13, 14, 15 anos, muitas vezes eu dormia na cozinha da nossa casa com a cama de abrir e fechar. E amados, muitas vezes eu acordei de madrugada assustado porque a minha mãe estava colocando uma cadeira para orar do meu lado. E eu sei que hoje as orações da minha mãe, que o Senhor a recolheu há pouco tempo atrás, as orações da minha mãe ainda têm muito valor na minha vida. Então, eu preciso saber que se eu seguir os passos que o meu pai segue, graças a Deus ainda está aqui comigo. Se eu continuar seguindo os passos que a minha mãe seguiu, eu vou encontrar sossego, paz, tranquilidade e promessas que talvez eles não tenham recebido vão recair sobre a minha vida se eu continuar. Porque a nossa vida, irmãos, ela é uma jornada que começa com um e vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para outro. E nós precisamos seguir esse caminho para que a bênção ela não seja, como eu poderia dizer, interrompida.
O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, Deus, quando ele fala sobre visitar o pecado do pai nos filhos, ele diz, olha, eu visito o pecado do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas aqueles que eu amo, o meu amor, a minha bênção vai com eles até 1000 gerações. Então eu quero trazer para vocês sempre essa consciência. O meu pai foi um grande homem de Deus. Continue você sendo um grande homem de Deus. A minha mãe foi uma grande mulher de Deus. Continue você sendo uma grande mulher de Deus, um grande homem de Deus. O meu pai foi um exemplo de fé. O meu pai foi um exemplo de servir ao Senhor. Continue você a sua jornada. Quantas vezes os filhos chegam a determinados momentos, eles acham que eles já são mais sábios do que os próprios pais. Ah, meu pai não sabe. Sabe. O seu pai conhece atalhos que você não conhece ainda. E isso, irmãos, tem que ser uma forma de bênção para a nossa vida. Então, o Jacó está voltando para Canaã. O Jacó vai se estabelecer na terra aonde os pais deles peregrinaram. Em Hebreus, vai dizer que Abraão, Isaac, Jacó andaram na terra da promessa como que peregrinos, habitavam em tendas. Quando a Bíblia diz habitavam em tendas, ela quer dizer o seguinte, que eles estavam em uma morada temporária. Eles não estavam em uma morada fixa, eles estavam em uma morada temporária. Então Jacó, Abraão, Isaac, eles peregrinaram. Só que agora, qual é a diferença? Jacó está se estabelecendo. Chega uma hora na nossa vida que isso precisa se tornar verdade na nossa vida. Nós precisamos estar estabelecidos. Nós precisamos estar firmados. Nós precisamos estar, sabe, não é mais aquela pessoa que corre conforme o vento bate. Não é aquela pessoa que age conforme o mundo quer. Não, é aquela pessoa que ela sabe para onde ela vai, que sabe o que ela quer e que está estabilizada. Nós não temos que ficar preocupados com o futuro. Nós temos um Deus que cuida de nós, mas nós precisamos, enquanto nós temos força, enquanto nós podemos, nós temos que nos esforçar para que as bênçãos que Deus derramou sobre os nossos pais derramem sobre nós também. Então Jacó, ele está se estabelecendo na terra das peregrinações. E aí a Bíblia vai trazer um outro foco, na terra de Canaã, na terra onde tem a bênção espiritual. Ali, por que Jacó se preocupou tanto em querer a primogenitura, em querer a bênção, em fazer coisas para que ele fosse abençoado? Não é porque ele era um ganancioso, é porque ele queria dar continuidade à linhagem abençoada do seu pai e da sua mãe. Ele queria ser o portador da mensagem do Eterno. E muitas vezes a vida espiritual dos nossos pais, existem filhos que não querem valorizar isso. E aí você vai quebrar a cara, você vai se dar mal. Por quê? Porque a vida espiritual do teu pai e da tua mãe deve servir de modelo para você. E aí, amados, Jacó vai ali viver com seus 12 filhos na terra de Canaã. Tem até uma tradição que diz que um dos fatos de que levaram na paraxá passada Diná a ser abusada lá pelo rei de Xerém, o que aconteceu? Diz que foi uma punição, porque o Jacó, quando voltou de Padã Arã, não foi diretamente para onde estava o seu pai. Primeiro ele se fixou em Xerém, e em Xerém aconteceu aquela fatídica história com a sua filha Diná. São coisas que nós precisamos ficar atentos. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos de 30 segundos. Não precisa mais do que isso. 30 segundos para nós fazermos uma bobagem que não dá mais para ter conserto. Não dá mais para arrumar. Não dá mais para trazer de volta a condição perfeita que tinha antes. Então nós temos que tomar cuidado. Nós paramos, pensamos, olhamos
e nós saímos atropelando as coisas porque nós não oramos, porque nós não buscamos a Deus, porque nós não confiamos que a nossa vida espiritual deve ser o principal esteio da nossa vida. E isso tudo, amados, vai nos trazer dores terríveis para nós. Então, eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Como é que você tem sido direcionado? Como é que você tem sido guiado? Como é que você tem olhado e encontrado o seu caminho que você está andando? Como é que pesa? O que pesa para você tomar determinadas decisões? E nós precisamos sempre fazer isso. Tomar cuidado, olhar direitinho, se estabelecer seguindo os passos dos nossos pais. Se o teu pai foi uma bênção, irmão, continue sendo uma bênção. Se o teu pai te abençoou, continue sendo uma bênção, continue abençoando também. Passe isso para os seus filhos, mostra para os seus filhos que você tem condição de abençoá-los. Os filhos precisam acreditar que debaixo da mão dos seus pais tem uma bênção especial para eles. É sempre bom, é sempre importante você estar debaixo das mãos dos seus pais. Muitas vezes nós criamos circunstâncias na nossa vida, casamos e aí tem problema entre a nora e a sogra, entre o genro e o sogro. Não é para isso. Se você está percebendo isso, traz o teu marido para perto do teu pai. Muitas vezes nós ressaltamos demais as falhas das pessoas. Ah, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai é aquilo outro. Mas e as benesses que tem de ser amigo desse homem? E as benesses que tem de ser amiga dessa mulher? Muitas vezes as pessoas de fora, quando precisam de uma ajuda, quando precisam de alguma coisa, corre lá para minha mãe, para sua mãe, para o meu pai, para o seu pai. Ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você não pede para ele orar por você. Você não se põe, mãe, ora por mim que eu preciso disso. Pai, ora por mim porque eu preciso disso. Não, eles não parece que não são um esteio espiritual para a nossa vida. E não é assim, irmãos. Na pegada dos nossos pais, eles vão deixando pingar bênçãos, que somos nós que temos que vir atrás colhendo essas bênçãos. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo dele colher. Mas vai dar tempo de você colher. Então, é muito importante. Sabe? Jacó viveu 20 anos, foi para lá, veio para cá, andou. Mas aonde que Jacó vem terminar? Debaixo da mão do seu pai. Eu quero convidá-lo. Valorize o seu pai. Ah, mas o meu pai não tem nem estudo, Josué. Valorize. Se Deus colocou ele para ser seu pai, porque ele é o melhor para você. E eu, muitas vezes, fui colocado para que eu também pudesse fazer com que o meu pai expusesse para fora o melhor dele. Outro dia eu estava vendo um rabino falando, e ele estava dizendo assim, ó, qualquer habilidade, qualidade que você tem, antes dela existir em você, ela já existia no seu pai. E muitas vezes o seu pai não teve condições, não teve preparo, não teve educação, não teve uma condição necessária para que ele pudesse desenvolver aquilo que você desenvolve hoje. Então, eu sempre penso nessas coisas. Se eu sou, é porque o meu pai é melhor do que eu. Ah, mas o seu pai não faz isso, não faz aquilo outro, seu pai é um semi-analfabeto. Mas tudo que eu tenho de qualidade estava no meu pai antes de vir habitar em mim. O apóstolo Paulo vai falar para Timóteo, olha, eu conheço a tua fé, Timóteo. A tua fé, e eu sei que ela não é uma fé fingida. Sabe por quê? Porque antes ela habitou na tua mãe. E antes de habitar na tua mãe, ela habitou na tua avó. Olha que coisa linda, que testemunho lindo. Então veja, a fé que Timóteo está tendo é uma fé que Paulo já tinha visto. Não é surpresa para mim ver essa fé, Timóteo, porque eu já vi essa fé na tua mãe. Eu já vi essa fé na tua avó.
Olha, e não é nem o pai a figura do homem, né? Que deve ser sempre o líder espiritual de uma família. É a figura de uma mulher, uma heroína. E muitas vezes, irmãos, nós não valorizamos. Nós achamos que a mãe dos outros, aquela irmã é uma bênção. Aquela irmã lá é vitória. Aquela irmã lá é canela de fogo. E a sua mãe? Não, minha mãe não. Minha mãe não. Minha mãe é fofoqueira. Minha mãe é língua de trapo. Não. A sua mãe é uma bênção que Deus pôs na sua vida. Talvez eu tenha defeitos. Você tem defeito. Imagina se teu pai e a tua mãe não vai ter defeito. Vai. Mas se nós formos tão amorosos com eles, até os defeitos deles, nós vamos conseguir passar por cima e mostrar para eles que eles podem ser uma bênção maior do que imaginam. Jacó está vindo para cá, se estabelecer em Canaã. E quem que está lá esperando Jacó chegar? Sem ver. A Bíblia diz que ele já não via mais o Isaac. E até o fim da vida dele, o Isaac vai ser uma forma de bênção para a vida dos filhos. E aí, na própria família do Jacó, nós vamos ver dois caminhos. O Jacó seguiu o caminho do pai, o caminho de servir a Deus, o caminho de ser uma bênção. E o seu irmão foi embora. Seu irmão foi ser um perverso. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Tenha, sabe, bastante afeto, amor pelos seus pais. Ele tem uma história, muito na frente de você. O seu pai tem uma história que você ainda vai precisar de muitos quilômetros para chegar perto. E faça com que o seu pai, com que a sua mãe, os seus avós, as pessoas costumam, brincar dizendo que os avós deseducam os filhos. Nada. Os avós são bênçãos dobradas. Por quê? Porque quem teve a alegria de conhecer seus avós sabe que eles foram uma bênção para os pais e foram uma bênção para vocês. Eu, infelizmente, não conheci nenhum dos meus dois avós, os vôs, né? Tanto o pai do meu pai quanto o pai da minha mãe. Quando eu nasci, eles já tinham partido para a glória. Mas eu tive duas vozinhas, que misericórdia. Eram dois amores terríveis na minha vida. Agora, perdi também as vozinhas. O Eterno levou minha avó tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Mas sempre foram bênçãos na minha vida. Sempre foram bênçãos. E nós precisamos, irmãos, reconhecer a bênção que está na vida dessas pessoas mais velhas. Nós temos mania de entender que quando fica velho está enchendo a nossa paciência. Agora só dá trabalho. Não. Isso é forma de bênção para a nossa vida. É uma forma de bênção você ter seu pai perto, sua mãe perto. E isso Deus vai honrar com toda certeza. Eu quero desejar um Shavua Tov a todos vocês. Tenham uma boa semana. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você receber as conexões diárias. Se você ainda não conhece as conexões diárias, entre no nosso canal, que lá está a nossa conexão diária. Todos os dias, 6 horas da manhã, nós colocamos um vídeo novo. Então, que Deus abençoe vocês grandiosamente, que o Eterno possa fazer essa palavra fluir dentro de vocês e que traga frutos e bênçãos para cada um de nós. Shavua Tov, uma boa semana a todos vocês, é o que deseja o pastor Josué e o canal Berarrote.